Olá, queridos, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso canal Projeto Vida Nova, 25 de agosto. Você vai assistir uma das nossas mensagens gravada em uma das nossas reuniões. O meu desejo é que você seja muito abençoado e que Deus fale tremendamente ao seu coração. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha e que Deus te abençoe. Amém. Todo mundo me ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor para mais uma noite, para falarmos com Deus, para ouvirmos de Deus, para aprendermos com a sua palavra. Nós temos vivido um tempo cada vez mais pressionado pelo sistema desse mundo. Eu não sei quantos aqui têm visto a quantidade de propagandas que vocês recebem todos os dias. Vocês entram no celular, tem propaganda para vocês comprarem alguma coisa. Vocês andam de ônibus, tem propaganda no ônibus. Se vocês estão andando em uma rua, tem propaganda no outdoor. Vocês estão com o celular parado, daqui a pouco chega uma notificação no seu celular para fazer você comprar alguma coisa. Tudo que o sistema tenta fazer é fazer você comprar, é fazer você pensar em termos materiais, é fazer você pensar nas coisas que são desse mundo. Eu acredito que Deus quer nos lembrar algo nessa noite. Lembrar que nossa mentalidade, ela não deve ser uma mentalidade voltada para o temporário, para o terreno, mas para o eterno. Uma mentalidade voltada para o futuro, uma mentalidade voltada para a eternidade. E nós precisamos aprender a viver. Eu fiquei muito feliz quando foi ministrada a canção aqui sobre a alegria, porque foi isso que Deus ministrou ao meu coração. Nós devemos viver uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma alegria constante que só pode ser alcançada pela nossa vida junto com Deus. Amém? Vou pedir a ajuda aqui do Valcir, por gentileza, meu irmão. Me ajude aqui. Pode pega uma cadeira, para você não ficar desconfortável ali, muito tempo em pé. Pedir a sua ajuda hoje, deixar o Silvério, né, Silvério? Deixa o Silvério descansar um pouquinho. Amém. Abra a palavra do Senhor comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses. Podem abrir para mim, por gentileza, na Nova Versão Internacional. Acredito que já seja essa que vocês têm aí. Capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos de número 4. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Você já abriu a sua palavra? Muito bem. Então vamos ler. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Depois nós podemos ler mais. E vamos ler mais. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento para nós orarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos lendo a sua palavra. Senhor, estamos lendo todo o ensinamento que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, nessa noite nós nos aproximamos do Senhor e aprendemos com a sua palavra e relembramos com a sua palavra e somos ensinados pela sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a tua noiva nessa noite a se lembrar dos propósitos que o Senhor tem, e de que os propósitos que o Senhor tem estão totalmente conectados com uma visão correta das coisas desse mundo, e que nós possamos viver não com ansiedade, mas com a paz que somente o Senhor dá, e no caminho que é trazido através dessa paz, que todos nós possamos chegar ao contentamento, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.
O título da mensagem dessa noite é O Caminho para o Contentamento. Essa palavra tem me chamado muita atenção nos últimos tempos. Deus tem ministrado ao meu coração e em alguns momentos Deus ministra ao seu coração só para você. Em outros momentos Deus pede para que você compartilhe com a igreja. E Deus me direcionou para que eu compartilhasse essa palavra com a igreja nessa noite. O que nós estamos lendo e nós vamos investigar aqui tudo que é falado através de Paulo nessa carta. Paulo, que estava escrevendo aqui para o povo que estava em Filipos, ele conheceu, ele visitou essa terra e pregou nessa terra. Era uma colônia romana na sua segunda viagem missionária. E lá ele plantou uma igreja e agora estava enviando uma carta para essa igreja. É interessante porque essa carta é chamada Epístola da Alegria. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a Epístola da Alegria. Somente nessa carta, a palavra alegria, regozijo, é usada 15 vezes. Somente nessa carta. E Paulo estava muito feliz quando escreveu essa carta para o povo de Filipos. E ele estava, obviamente, ensinando e trazendo à memória lições importantes. E ao final, nós vamos ver como ele está feliz, porque aquele povo estava contribuindo com o seu ministério. Agora no versículo 4, pode colocar ali novamente, o versículo 4, porque é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Está escrito: alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Repita comigo: no Senhor. Nós nos alegramos porque estamos no Senhor. Nós nos alegramos porque nós estamos enxertados na videira verdadeira. Quantos aqui estão conectados com Deus? Quantos aqui estão enxertados na videira verdadeira? Levante sua mão. Nós estamos enxertados na videira. E essa videira transmite vida para nós. E é por causa disso que nós temos alegria. E tudo que o sistema desse mundo vai tentar fazer é tirar de nós essa alegria. Mas Paulo está falando para nós: alegrem-se no Senhor. Nós nos alegramos porque estamos nele. Nós nos alegramos porque habitamos na sua palavra. Nós nos habitamos porque ele habita em nós. O Espírito Santo do Senhor habita em nós e isso nos enche de alegria. A palavra do Senhor Deus que na presença do Senhor há abundância de, repita, alegria. Repita mais forte: alegria. Glória a Deus. E é por isso que nós temos alegria. Então, Paulo estava falando para esse povo: vivam alegres, tenham alegria. Mais uma vez eu repito: alegrem-se no Senhor. No versículo 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E é interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós falamos perto, nós podemos pensar em termos geográficos ou em termos temporais. Quando ele fala perto está o Senhor, talvez é porque Deus estava perto do povo. Mas nós também podemos pensar perto está o Senhor, porque perto está a vinda de Jesus, o retorno de Jesus. Ele está voltando. Quantos creem nisso? Jesus está voltando. Não fica claro por essa passagem, e até no termo original, o termo original dessa passagem para o advérbio perto pode ser tanto geograficamente quanto em termos temporais. Nós não podemos afirmar que o apóstolo Paulo estava pensando que Jesus estava prestes a voltar. Então é muito mais provável que aqui ele estava falando que Jesus, que Deus estava perto do seu povo, perto em termos geográficos. Deus estava perto. Meu irmão, lembre-se disso. A amabilidade que você tem, o amor que você tem, será conhecido de todas as pessoas, porque Deus está perto de você. E porque Deus está perto de você, Ele enche a sua vida. E você se transforma num vaso que é cheio pelo Senhor. Quantos aqui são vasos do Senhor? Nós somos vasos de Deus. E Ele nos enche de tal forma que nós transbordamos. E quando nós transbordamos, esse amor que Deus dá para nós alcança outras vidas. Então seja o amor de vocês, a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor de cada um de nós. Agora versículo 6. Versículos 6 e 7. Veja que interessante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora, quando nós pensamos que essa paz do Senhor, que excede todo o entendimento, estamos falando aqui de racionalidade, estamos falando de algo voltado para o mundo natural. Meu irmão, nós temos vivido, isso ficou muito mais claro a partir do momento da pandemia. Nós estamos vivendo extremamente pressionados. E essa pressão vem a nós em todos os momentos. E essa pressão vem a nós através dos pensamentos. Nós somos pressionados o tempo inteiro. E aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando é que existe um caminho diferente da ansiedade. E o oposto da ansiedade, pelo que nós entendemos por esses 2 versículos, o oposto da ansiedade é a paz. E aqui ele está ensinando que existe um caminho para chegar a essa paz. Veja que esse versículo 7 começa com e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Se vocês fizerem o que está escrito no versículo 6, o versículo 7 vai acontecer. Então vamos ver qual é o caminho para essa paz. O caminho para essa paz que excede todo o entendimento humano. Então vamos ao versículo 6, volte ao versículo 6, por gentileza. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Deus sabe que nós temos pedidos para Ele. Deus sabe que nós temos necessidades e nós vamos levar essas necessidades a Ele. Agora, de que forma nós vamos levar essas necessidades a Ele? Repita comigo, número 1, oração. Número 2, súplicas. Número 3, ação de graças. Diga mais uma vez, oração, súplicas, ação de graças. Agora vamos entender isso. E aqui eu trago para vocês um pouquinho do pastor seminarista, que aprendeu um pouquinho de grego no seminário. E aqui quando nós temos a palavra oração no grego original, a palavra é proseuki, que significa que você está chegando a Deus, e você tem naquele momento em que você se achega ao Senhor, você está direcionando as suas palavras ao Deus Todo-Poderoso, e você tem um sentimento de devoção. Repita comigo, devoção. Fale mais alto, devoção. Você está chegando perto de Deus. Meu irmão, você não está chegando perto de um homem, você não está chegando perto de algo natural, você está chegando perto do Deus Todo-Poderoso, que criou todo mundo através da sua palavra. Você está chegando perto daquele que pode transformar toda e qualquer situação, porque nada é impossível para Ele. Você está chegando perto desse Deus que quer que você chegue perto dele com esse entendimento. Senhor, eu chego perto de Ti, reconhecendo que Tu és o único Deus, reconhecendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo que Tu és o sobrenatural perfeito. E eu chego perto do Senhor com essa devoção, com esse entendimento. E é através dessa oração que você vai se encaminhar para a paz do Senhor. Porque o que Deus espera de nós é que nós nos acheguemos a Ele conscientes daquilo que nós estamos fazendo. A palavra de Deus nos ensina que quando nós oramos, nós devemos chegar perto de Deus em plena certeza de fé. Fé de que Ele está ouvindo. Fé de que Ele é o Deus que escuta e que responde. Fé de que nada fica oculto aos olhos dEle. Fé de que mesmo antes de as minhas lágrimas caírem, Ele já sabia que as lágrimas cairiam. Fé de que mesmo antes que a palavra saia da minha boca, que eu saiba muito bem que Ele já sabe aquilo que eu vou dizer para Ele durante a minha oração. Mas nós precisamos nos lembrar de que Ele quer ouvir a nossa oração. Porque quando Deus escuta a sua oração, meu irmão, quando Ele escuta a minha oração, a mensagem que nós estamos dizendo, a mensagem que nós estamos trazendo para Deus é: Senhor, eu confio em Ti.
E é por isso que contigo eu falo. E eu falo contigo ciente e consciente de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu me achego ao Senhor com devoção. E a segunda palavra que nós temos ali é a palavra súplicas. Súplicas aqui que vem do grego dehissis. Dehissis, que significa que você está chegando agora a Deus. Depois que você chegou a Ele com devoção, você chegou a Ele reconhecendo quem Ele é, agora você vai levar os seus pedidos pessoais a Ele. São as súplicas, são seus pedidos pessoais. E Ele já sabe quais são os seus pedidos antes que você diga. Mas Ele quer que você diga, porque mostra a fé que você tem nele. Eu estou trazendo os meus pedidos para o único que eu sei que pode realizá-los. Eu estou trazendo os meus pedidos de milagre para o único que eu sei que é capaz de realizar milagres. E assim nós nos achegamos a Deus. E por último, ação de graças. Ação de graças que vem do grego eucaristia. Talvez vocês já tenham ouvido a palavra em português, eucaristia, que vem dessa palavra grega. Eucaristia, que significa ação de graças, agradecimento. Porque quando nós chegamos a Deus com devoção e depois nós fazemos os nossos pedidos, se eu creio que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vai cumprir a sua vontade acima da minha, e eu sei que os planos dele são melhores e maiores do que os meus, eu sei que eu posso pedir e Ele vai me dar aquilo que vai me abençoar, porque Deus nunca vai te dar algo, por mais que você peça, se Ele sabe que aquilo vai te prejudicar. Então eu sempre termino a minha oração agradecendo ao Senhor, independente da resposta que Ele vai me dar. Então eu termino com ação de graças. E veja que o próprio Jesus, quando ensinou como nós deveríamos orar, Ele começou a oração dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus iniciou o modelo de oração, trazendo o entendimento de que Deus é santo, devoção. Jesus ensinou um modelo de oração que começa com devoção. E depois vem o pedido: dá-nos o pão de cada dia. E você já conhece a oração do Pai Nosso. Se nós fizermos dessa forma que o apóstolo Paulo estava ensinando, se nós fizermos assim, dessa forma, a paz de Deus, que supera todo o entendimento humano, ela vai guardar, ela vai blindar o nosso coração e a nossa mente. E assim agora nós estamos prontos para ir no caminho do contentamento, porque, meu irmão, contentamento é algo muito espiritual. O contentamento só pode ser alcançado por um homem espiritual. O contentamento, por mais racional que ele possa parecer ou ser estudado, contentamento verdadeiro depende de algo transcendente, de algo que nós não temos como entender. E é importante que nós nos lembremos disso. Deus não precisa que nós entendamos, Ele precisa que nós creiamos. Ele quer a nossa fé, Ele não quer o nosso entendimento. Ele não precisa do nosso entendimento, Ele precisa da nossa fé. Ele quer que você acredite que Ele vai cuidar, que Ele está cuidando. E assim nós vamos no caminho do contentamento. No versículo 8, veja que interessante o versículo 8, porque ali está escrito tudo o que for verdadeiro. Agora pense em todos esses adjetivos, pense na qualidade de vida da pessoa que vive dessa forma. Veja o que está escrito: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora veja o nível de pensamento dessa pessoa. A pessoa só pensa naquilo que é bom. Não, peraí, naquilo que é excelente. A pessoa só pensa naquilo que tem boa fama. A pessoa só pensa naquilo que merece louvor. A pessoa só tem pensamentos positivos. Eu vejo pouquíssimos
senão nenhum benefício nos pensamentos negativos. Agora, tudo que o sistema vai tentar fazer é te dar pensamento negativo. Tudo que o sistema vai tentar fazer conosco é que quando nós ligamos a TV só aparece tragédia. E assim nós entramos em um círculo vicioso do sistema e quer fazer com que nós pensemos somente naquilo que dá errado, naquilo que é ruim. Mas o que o apóstolo Paulo estava ensinando para o povo: pense naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é amável. Se merece louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aqui o apóstolo Paulo chama para si uma responsabilidade muito grande, porque ele está dizendo: olhem para a minha vida, tudo aquilo que eu falei para vocês, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, tudo aquilo que vocês viram em mim. Sabe o que eu aprendo aqui e que Deus está nos lembrando nessa noite? A sua vida prega o Evangelho. A nossa vida prega o Evangelho. A responsabilidade que Paulo estava puxando para ele é a responsabilidade que muitas vezes, para a glória de Deus, eu já ouvi pastores puxando para si. Eu já ouvi muitos pastores dizendo: olhem para a minha vida, de púlpito, olhando para suas ovelhas e dizendo: olhem para a minha vida. E puxando para si a responsabilidade. Mas esse pastor, ou qualquer pessoa, porque não é só um pastor que pode dizer isso, nós todos somos chamados a dizer isso. Isso puxa uma grande responsabilidade, traz uma grande responsabilidade. A minha vida precisa ser exemplo. Agora, a vida desse homem era exemplo. Meus irmãos, esse homem sofreu muito. Esse homem era perseguidor de cristãos, se converteu e teve uma mudança radical de vida, teve uma mudança radical de trajetória. E ele podia dizer isso, porque nós, pela palavra de Deus, aprendemos que ele muito sofreu, muitas vezes esteve preso, sofreu violência, tortura, naufrágio, foi picado por serpente, mas nunca se desviou. Uma vez que ele se entregou para Jesus, foi uma vez, e dali para frente nunca mais foi o mesmo. Ele podia dizer isso, ele era exemplo. Deus está falando para nós nessa noite: nós fomos chamados para ser exemplo. Nós fomos chamados para que as pessoas olhem para nós e que elas vejam em nós o que esses homens podiam ver no apóstolo Paulo. E que nós possamos, não necessariamente com palavras, mas com ações, que nós possamos dizer para as pessoas: olhem para a minha vida, eu fui transformado por Jesus, eu fui mudado pelo Evangelho, e eu sou uma nova criatura, e você também pode ser essa nova criatura uma vez que você se entregar para Jesus. Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando a sua felicidade, porque o povo de Filipos estava enviando ofertas para ele, ofertas que sustentavam o seu ministério. E aqui, para que fique claro, quando ele diz ali: finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, ele não estava repreendendo o povo, ele não estava dizendo: vocês tinham perdido o interesse em mim, agora vocês renovaram o interesse em mim. Não é isso que ele está dizendo. O que acontece aqui é que no mundo antigo a comunicação era muito mais difícil. No mundo antigo, se uma pessoa viajasse de um lugar para outro, as pessoas que o conheciam e que não sabiam dessa viagem não tinham como saber onde ele estava. Então o povo de Filipos queria ofertar, mas não tinha como. É por isso que ele disse ali: vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade. Eles já queriam ofertar, mas eles nem sabiam onde o apóstolo Paulo estava. Então, para onde enviar essa ajuda?
Mas é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai elogiar esse povo, porque participou do ministério dele. Quando nós entregamos a nossa oferta ao Senhor, nós estamos participando do Evangelho. Nós estamos participando da pregação. E um povo que vive o entendimento correto do Evangelho faz isso naturalmente. E esse povo investia muito no ministério de Paulo. E agora nós chegamos à parte do contentamento, versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja que poderoso isso. Por mais que ele tivesse necessidade, ele está dizendo, eu aprendi a me adaptar. Em outras versões, talvez na sua versão está escrito, eu aprendi o segredo. Existe um segredo que nós precisamos aprender e relembrar. E é esse segredo que ele está mostrando ali. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora pensem na qualidade de vida desse homem. Não importa se ele estava passando fome, o semblante dele não era triste. Não importa se ele estava passando dificuldade, ele tinha alegria o tempo inteiro. Isso não me parece fácil. E o sistema vai tentar fazer de tudo para que nós pensemos não naquilo que temos, mas naquilo que nós não temos. Porque quando nós focamos a nossa atenção naquilo que nós não temos, o nosso semblante cai. E a tendência é que nós não tenhamos alegria, mas tristeza, não tenhamos paz, mas ansiedade. Esse homem aprendeu, e é muito interessante, existe uma outra versão, talvez seja a sua versão, que diz assim, eu sei o que é ser humilhado e eu sei o que é ser honrado. Com esse sentido, eu sei viver quando eu estou humilhado e eu sei viver quando eu estou honrado. Eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. O fato de eu ter muito ou pouco não muda quem eu sou. E o que nós estávamos aqui até declarando no momento do louvor, independente das circunstâncias, eu me alegrarei no Senhor. Há um personagem da Bíblia que nos ensina isso de uma forma muito interessante. E esse personagem foi Jó. Veja que interessante que no capítulo 2 do livro de Jó, quando Deus está lá e recebe o próprio Satanás que vem falar com ele, e Satanás fala com ele e quer falar com ele sobre Jó, Deus fala para Satanás assim, você notou o meu servo Jó? Quando ele olhava para Jó, Deus deu testemunho de Jó e chamou Jó de servo. Jó, naquele momento, era o homem mais abastado do mundo, era o homem mais rico do planeta. Ele tinha 10 filhos, muito gado, muitas casas, muita terra, muito de tudo que você pode imaginar. Era o homem mais rico da terra naquele tempo. Mas mesmo assim, tendo muito e sendo honrado, quando Deus olhava para ele, ele via um servo dele. E Deus permite que o diabo toque em muitas das coisas de Jó, mas diz que Jó não pode tirar a vida dele, que o diabo não pode tirar a vida de Jó. Os filhos de Jó morrem, Jó perde todo o seu gado, Jó fica doente, muito doente, doença na pele. Jó chegou ao fundo do poço, ele não tinha mais nada. E aí nós temos um livro de Jó que vai do capítulo 1 até o capítulo 42. Lá no capítulo 42, lá no final, Deus fala assim, vá até o meu servo Jó
e ele vai orar por vocês. Jó não tinha mais nada. Jó tinha perdido tudo. As circunstâncias mudaram completamente. Mas para Deus, quando ele olhava para Jó, Jó continuava diga comigo, servo. Ele continuava servo. Jó não mudou por causa das circunstâncias. Jó soube ser honrado, Jó soube ter muito, e ele soube ter pouco. Então Paulo estava aqui ensinando que ele sabia ter muito, ele sabia ter pouco. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aqui mais uma vez, meu irmão, isso só é possível para um homem espiritual. Isso só é possível para um homem que agarrou o Senhor e que entende que o Senhor tem o melhor. Meu irmão, Deus tem para você o melhor. Eu não sei se nesse momento você está vivendo o que você acha que é o melhor, mas nesse momento para a sua vida, entenda, é o melhor. É o melhor para esse momento da sua vida. Talvez você ainda não esteja pronto para a prosperidade financeira que Ele vai te dar. E não entenda erradamente essa palavra. Deus não quer que você seja pobre financeiramente. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor enriquece, meu irmão. É óbvio que Ele vai te abençoar também em termos financeiros. Mas o que Ele está dizendo para nós nessa noite: antes que você seja rico por fora, eu quero que você seja rico por dentro. Eu quero que você viva isso. Eu quero que você olhe para a sua vida e tenha alegria em todo e qualquer momento. Amanhã, quando você acordar e os problemas voltarem para a sua mente, você vai se lembrar: eu tenho um Deus e Ele me dá o melhor. Talvez não seja o melhor que eu queria nesse momento, mas eu sei que é o melhor, porque Ele não faz nada errado. O Deus do qual nós nos aproximamos com devoção, Ele nunca errou, Ele nunca falhou, Ele nunca vai falhar, Ele é perfeito. Então o que eu tenho na minha vida nesse momento é o melhor que eu posso ter. E quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos nos lembrar disso. Talvez Deus não diga sim para a sua vontade, mas Ele vai dizer sim para a vontade dEle. A resposta de Deus sempre é sim, mas talvez não seja o sim que você quer, é o sim que Ele quer. E Ele sabe o que é melhor. Quantos acreditam nisso? Ele sabe o que é melhor. E aí nós chegamos ao versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E que nós tenhamos o entendimento correto desse versículo, porque por muitas vezes ele foi mal empregado. E as pessoas dizem: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou cheio de poder, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O que ele estava dizendo: tudo posso. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco, eu posso estar cheio de comida, eu posso estar passando fome, eu posso estar passando por um momento muito bom, eu posso estar passando por um momento muito ruim, mas tudo eu posso porque Ele me fortalece. Então eu sei que vai dar certo. Amém? Pedir no Ministério de Música que me ajude aqui, pode subir no Ministério de Música. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Peço que você fique de pé. Eu quero te convidar nessa noite a vir à frente. Se Deus falou com você através dessa palavra, quero que você venha à frente. Se na sua mente, durante essa semana, durante esses dias, você tem falado, você tem pensado em tudo aquilo que você não tem, mas Deus quer te lembrar daquilo que você tem. Eu quero te chamar à frente se você quiser orar, pedindo para Deus que Ele te ajude a viver o contentamento. Ele quer que você tenha uma vida contente, feliz, alegre, independente das circunstâncias.
Amém? Você pode vir à frente, enquanto o Ministério de Música vai ministrar a canção.